Então, meio que as novidades vocês já estão sabendo. Oi. Aqui no Brasil, na página 5, já é para mandar lá? Sim, já está lá, a página 5 já está para mandar. Deixa aí no livro por enquanto. Aí em casa, se você tiver o celular, tiver acesso, você faz. Você não espera para semana que vem, quando eu tiver trazer o Chromebook, você responde pelo Chromebook. Tá ok? E aí a gente vai aprendendo, pessoal. É uma primeira ideia. E esse pessoal continua jogando papelzinho e borrachinho no outro, né? Bora lá. Então, como eu havia dito para vocês, a primeira coisa que nós vamos fazer hoje são as duas primeiras questões da prova da CAED. Gente, tem uma professora de português, chama Marcilene, não sei se vocês conhecem. Teve uma noite, ali na sala dos professores, a gente estava conversando e ela falou que estava querendo fazer faculdade de contabilidade. Eu estranhei, né? Professor de português, fazer contabilidade. Eu falei, mas você é boa de cálculo? Ela falou, olha, eu falei, quando fala assim, não, presta atenção. Eu não sou tão bom em matemática, mas eu sou muito bom em português. Professor de português. E aí, porque eu sou boa em português, eu acabo indo bem em matemática. Parece uma coisa meio sem sentido, não parece? Tem muito sentido o que ela está falando, e vocês vão ver nessas questões que eu vou mostrar para vocês. Boa parte das questões de matemática são interpretação de texto. Se você entender o que está perguntando, você vai conseguir responder. Até por isso, gente, vocês viram aquelas questõezinhas, aquelas atividades da Prova Brasil? Tem questão que fala assim, o que a questão está perguntando? O que ele quer saber? O que tem variável aí? Quais são as figuras? É só para você interpretar texto. Se você lê, só de ler você já está respondendo alguma coisa. Tá? Então vamos lá. Eu fiz um dificultômetro aqui, daqui a pouco eu vou explicar para vocês como é que funciona. Eu vou ler, quero que vocês falem o quão difícil é essa questão. Aí a gente vai acionar o nosso dificultômetro. É uma besteirinha que eu fiz aqui, mas eu achei legalzinho. E em seguida eu vou responder. Depois de eu responder, a gente volta para o dificultômetro de novo. Tá? Vou aumentar o zoom aqui no máximo. De repente eu perco um pouco o foco. Oi? Esse é do 8º ano. Tá? Então vamos lá. A questão 27 é a primeira de matemática, né? Eram 26 de português, 26 de matemática. Então as 26 primeiras de português, a questão 27, a primeira de matemática. Observe em cada situação apresentada abaixo as medidas de 3 segmentos identificados por x, y e z. Observe, né? Então, tem a situação 1, x, y e z, tem umas medidas 10, 83, 90. Situação 2, situação 3 e situação 4. Beleza. Vamos ver o que está perguntando aqui. Em qual dessas situações é possível construir um triângulo cujas medidas dos lados sejam iguais às medidas dos segmentos x, y e z? Lido. Essa questão, de 0 a 10, o quão difícil vocês acham que ela é? Eu acho que de 5. 5? Mais alguém dá opinião? 6. Vai começar a bagunça aí. 5, 6, por aí. Deixar aqui 5,5. 9. Geralmente a pessoa consegue, que não conseguiu nem entender o que está sendo perguntado, está sendo pedido. Tá, vamos deixar por aqui. Vou explicar e depois a gente volta para ver se ela é tão difícil assim ou não. Pessoal, então presta atenção. Vou direto aqui porque para aquilo que está perguntando. Vai ficar um pouquinho menor, um pouco mais difícil de ler, mas é que eu tenho que ter a visão do todo. Ele passa 3 medidas que ele chama de x, y e z. Então aqui eu tenho x, aqui eu tenho y, aqui eu tenho z. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho y, aqui eu tenho z. São todas medidas. Tranquilos até aí? E eu acho que aquele pessoal que estiver muito distraído e sorrindo demais, eu vou pôr para dar aula. Não, é que mexer aqui, ó. Tá, dá uma mexidinha aí, vamos dar uma ajudada aí. Vai, gente. Vai ver já.
Ô filho, É em cima. É só não derruba o trem. professor, do nada o bicho deu uma revestida tão grossa. É que às vezes chuta aqui, puxa, ele também tá meio, parece que tá penso, não sei o que tá acontecendo. Depois eu vou ver se tá colocado mal. Mas vamos lá. Pessoal, até aqui tranquilo? Passou algumas medidas, cada situação tem uma medida. O que a gente vai fazer com essas medidas? Ele fala aqui, ó. Ele fala construir triângulos. Construir triângulos, eu preciso de 3 lados. Não é isso? Quais são os 3 lados? Iguais a x, y e z. Então, em cada situação tem 3 medidas. Eu vou construir triângulos. Bom, tem 4 opções. Se é para construir triângulos, 3 situações eu não vou conseguir fazer triângulo. Concorda? Só uma que vai dar certo para fazer triângulo. Ou não? Não é isso? Se tem 4 opções, ó, situação 1 que dá para fazer o triângulo, situação 2, situação 3, situação 4. Só uma delas dá para fazer triângulo. Então vamos pensar no seguinte, eu vou começar pelo mais absurdo, tá? A situação mais absurda é essa aqui, ó. Não tem como. Por quê que é a situação mais absurda? Z igual a 444. Então imagine que tem uma reta de 444 centímetros, 4 metros e 44 centímetros. Aí você tem uma outra reta de 44 centímetros, é tipo isso aqui, ó. E aí um outro pedacinho de reta de 4 centímetros, que seria isso aqui. Como é que você faz triângulo? Não tem como. Tem que botar o nome até o Não tem como. Como é que eu vou chegar a essa ponta aqui? Não chega. Se chegar, não é mais 4 centímetros. Não dá para fazer. Então, essa situação aqui não dá. Outra situação que não dá certo e é fácil da gente perceber é essa aqui, ó. Pelo mesmo motivo. Se aqui for 200, aqui for 20 e aqui for 10, 10 mais 20 dá 30. Né? Se eu colocar um na frente do outro, aqui um em cima do outro, ia ficar assim, ia chegar um pedacinho dos 2 metros ali, dos 200. Não dá para fazer. Uma situação um pouquinho mais crítica. Essa daqui. Porque se ela é 9 centímetros... Então deixa eu colocar aqui, apagar um pouquinho, apagar até essas outras aqui. Tá? Apagar tudo. Então se ela é 9 centímetros, vamos supor isso aqui seja 9 centímetros. Aqui está falando 9 centímetros, 5. Então eu vou ter uma reta de 5 e outra reta de 4. 5 e 4. Preciso chegar a essa ponta nessa daqui. Então eu vou descendo para fazer ela se encontrar. Vocês concordam? Só que 5 mais 4 dá 9. Então eles só vão encontrar a hora que a reta estiver em cima da reta. Ou seja, não vai formar triângulo. Eles só vão encontrar aqui vai ser 5. Aqui vai ser 4. E vai ficar uma reta só, não vai ficar triângulo. Concorda? Então, só no português, sem fazer cálculo, a gente chegou à conclusão que a única resposta que pode ser é a letra A. Bom, vamos lá. Matematicamente falando, existe uma propriedade para construir triângulo que a gente fala assim, ó, você soma os 2 menores lados. Você soma 2 lados. O valor tem que ser maior do que o outro lado. Você soma 2 lados, a soma dos 2 lados tem que ser maior do que a do outro. Você soma os 2 menores, 10 e 83, ele tem que ser maior do que 90. Nesse caso aqui, ia ficar um triângulo, eu não sei se existe triângulo feio, mas ele ia ser assim, ó, um triângulo, uma reta imensa, 90 centímetros. Aí ia ter uma retinha de nada aqui assim, ó, 10 centímetros. E daqui para lá ia fazer um triângulo. Eu nem consigo fazer nesse aplicativo aqui, que esse aplicativo não é muito bom para fazer figura. Tá? Mas ia ser um negócio mais ou menos assim. Opa. Oi. Qual é o nome do aplicativo? Esse aqui, Shawnal. E como é que a gente vai conseguir fazer essa continha? Para verificar como ser o tamanho.
Não entendi essa... Tá, você precisa do... Você teria que ter um aplicativo para fazer 10 mais 83? Não tô entendendo. Você só consegue se tiver o aplicativo? 10 mais 83? Eu ia perguntar se... Como é que a gente vai conseguir ver isso? Ué, vocês já fizeram. Professor, tipo, você perguntar assim, ele vai responder a sério. Ah, tá. Vocês estão querendo saber lá do plural. Lá, como é que vocês vão responder lá? Não é isso, ele tá falando. Ele acertou. Mas você quer saber como que ele chegou na resposta. Tá. Aqui, nessas provas, se você acertou ou se errou, ninguém está muito interessado em como é que você errou e como é que você acertou. É igual... Ué, porque você acertou, acabou. Por exemplo, você está preocupado com a questão que eu acertei na prova que eu fiz para minha pontuação para estar aqui trabalhando? Nem eu lembro mais qual foi a questão. Se acertou, pontuação sua, nota sua. Tá? Essas provas objetivas têm isso. Aqui foi na interpretação de português, é isso? Aqui foi na interpretação de português. Tá. A regra matemática é: soma os dois lados menores. Se ele for maior do que o maior do que o outro lado, dá certo. É só isso. Aí você vai lá e marca a opção. Vamos voltar lá para o dificultômetro. Deixamos ele onde está ou aumentamos ou diminuímos a dificuldade? Diminui para 2. Diminui para 2. Depois que sabe, fica fácil, né? Também é uma continha demais. Essa mesmo vergonha. Então, e na verdade nem precisava continha demais, né? Se você pensasse, vou construir aqui, eita, não dá, eita, opa, não dá, opa, aqui não dá, aí só dá nesse, né? Nem era... Uma das únicas que eu gostei. Então, assim, ok, mas é só para vocês verem o seguinte, é aí que eu tenho batido muito na tecla. Quando eu fiz essa prova, na verdade eu fiz a do nono, tá? Eu tive que trocar com a professora Luana. Ela tem nonos anos, eu fui para o nono ano e era um nono ano, tinha pouco aluno e era uma turma mais tranquila. Passou 5 minutos, estava todo mundo quietinho, eu falei assim, não, essa turma aqui de boa. Aí eu peguei o livrinho do nono ano, olhei a primeira questão, fiz, olhei pro pessoal quieto, de boa, me entreti, comecei a fazer. Eu levei uns 40 minutos para fazer toda a prova. Uns 40 minutos, 40, 50 minutos. São 26 questões. Né? Você vai gastando 1, 2 minutos, 3 minutos cada uma. A hora que eu levanto a cabeça para terminar, que eu terminei a prova, tinham 5, 6 alunos que já tinham terminado a de português e a de matemática. Como? Será que leu? E se leu? Gente, é aquilo que eu tenho dito, a prova, vocês vão ficar aqui 2h30 fazendo a prova. Não vai sair. É 2h30, 2h30 aqui na sala. Aí você chuta tudo em 2 minutos. Aí fica 2h e 28 minutos assim. Cara, eu não consigo ficar 1 minuto assim. Se eu não estiver fazendo alguma coisa. Eu vou dormir. Cara, que cadeira dura, mesa dura, não é feito para dormir, isso aqui é desconfortável. Então por que não faz? Por que não lê? Você não está fazendo nada. Era para estar fazendo a prova, né? Mas você não está fazendo nada, pelo menos lê isso aí. De repente você lendo, professor, mas olha quantas páginas. Gente, isso aqui é um preparativo para a vida de vocês. Igual eu falei, para estar dando aula aqui, tinha 10 vagas, mas tinha 230 professores de matemática. Faz a prova. Pega os 10 primeiro. Eu vou ficar aqui, vou chutar qualquer um e fico 2h30 aqui assim. Certeza que o emprego é meu. Cara, se eu jogar mais uma vez isso, eu só vejo você. O tempo todo eu olho e você tá com esse mão jogando assim. Para. Cara, o tempo todo. E aí fica com desculpa. Não, cara, o movimento seu foi de jogar as coisas. É diferente você fazer assim e você, sei. Então pare. Vamos lá. Compreenderam?
gostei dessa turma que foram bem honestas. Depois que a gente explica e entende, fica mais fácil. Mas é bom ter esse dificultômetro antes e depois, justamente para isso. Gasta um pouquinho de tempo. Nem sempre precisa. A próxima, gente, pelo amor de Deus, vamos lá, vamos para a próxima. Aqui, 28. Vou aumentar o zoom. É. 10. Ninguém não sabe não. Daí é um 0. Vamos lá. Observe o ponto K. Já vamos dando uma observada aqui. Destacado numa reta numérica abaixo, que está dividida em partes iguais. Observamos a retinha ali. Nesta reta, o ponto K corresponde à localização de qual número? Tá, calma lá. Antes disso, dificultômetro. 0. Dependendo da pessoa, não, 2. Não, pode ser. Não faço mesmo. É muito fácil. Então, esse é o tipo de questão que só erra, eu acho, né? Só erra quem não leu. Ah, eu vou chutar aqui, vou fazer desenho. Caraca, e aí o nome da escola, o seu nome, o nome da turma, vai tudo pro lixo. Então vamos lá. A ideia é a seguinte: se são todas distâncias iguais, entre o -1 e o 1 tem o 0. Vou colocar em preto mesmo. Tem o 0. Antes do -1 vai ter o -2. Antes do -2, -3. E aí é só ir contando, né? -4, -5, -6. E esse aqui eu acho que, como vocês sabiam a resposta, é isso aqui mesmo. Só você mexeu o pau. O dificultômetro nosso é isso aqui. Ah, falando nisso, gostaram do meu dificultômetro? Vai, né? Chegar até. Foi no 0. Cálculo uma série de dificuldade. Bom. Bora fazer mais uma opção. Daí foi de graça, é verdade. Vamos lá, já bateu o sino, já foi uma aula. É muito fácil. Foi de graça. Vamos para a correção da página 5. Se não me engano, eu tinha deixado em algum lugar no jeito na página 5. Eu errei. Vamos lá. E já vou meio que explicando algumas questões, pessoal. Eu vou adaptando, que não dá para fazer lá no plural. Por exemplo, essa questão aqui é uma das questões que não dá para fazer. Como é que você vai desenhar o pentagrama, o pentágono? O pentágono lá no plural. Não dá. Então o que eu fiz? Nessa questão eu coloquei alternativas. Coloquei o enunciado, escolha a opção que forma a figura que tem um pentágono com todas as diagonais ligadas. E aí eu coloquei ABCD com vários desenhos. Tá? Essa foi a ideia, foi o jeito que eu resolvi esse daqui. Nessa questão, pessoal, alguma dúvida? Deixa eu aumentar um pouco mais o zoom aqui. Ó, vamos lá. Acho que eu vou fazer o seguinte, deixa eu diminuir um pouquinho. Poxa, se tivesse uma linha aqui, caberia. Aqui, vai ter que ser assim. Mas tá bom também. Acho que não precisa ser tão grande assim não, né? Vamos lá. Puxar no centro. Represente a seguir um pentágono. Pessoal, o desenho não precisa ficar perfeito assim não, tá? Se de repente você faz um pentágono assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Só que de preferência fechado aqui a pontinha, né?
É um pentágono igual. E aí você vai ligando. Esse você liga nesse, esse aqui você liga lá. Aí liga a diagonal aqui, de preferência com reta. De preferência com reta, nossa vida. Aqui, aqui. O que mais? Esse nesse, esse nesse. E... não precisa ficar bonitinho. Mas também não precisa ficar feio, né? Enfim, você vai fazer uma figura com 5 lados. De cada ponta sai 2 diagonais, tá? Então sai 2 diagonais. E aqui, nessa hora que você vai fazer o terceiro ponto aqui, você só vai conseguir fazer uma porque a outra já vai estar feita. E no terceiro ponto, você já fez todas as diagonais. Tranquilo? Então, a resposta, o que ele está perguntando, é só isso aqui, é só o desenho. O livro ele colocou um pouquinho de resposta a mais, isso aqui não precisa, tá? Esse aqui ele só está falando, ó, o F e o I, o F e o H, o FI e o FH são diagonais. O G até o J, o G até o I são outras diagonais. E o H e o J também é outra diagonal. Ah, pede para nomear? Ah, e as nomeie. Ah, então esse nomear, então precisa sim. Eu só tinha visto até a parte de cima, no linter e nomeie. Então se é para nomear, as diagonais são essas, tá? Você pega o ponto e vai até o H. Do F até o H. Sim, precisa sim. Precisa, eu não tinha reparado. E lá na minha resposta não vai ter isso. Mas vamos lá. É que ele fala aqui, ó, e as nomeie. Por causa desses nomeie, vai precisar disso daqui. Bem observado. Ok? Eu posso botar a letra que quiser? Foi? Vou botar a letra que quiser? Não. Ou tem que ser F? Não, não pode ser a letra que você quiser, não. Sim, mas em ordem. Ah, sim, a ordem pode ser qualquer uma. Inclusive você pode fazer assim, ó, HF em vez de FH, tá? Mas tem que ter as 5. Oi? Então pode fazer em ordem crescente e decrescente? Pode. Poder pode. Assim, a gente recomenda, matematicamente falando, que fique em ordem crescente, em ordem alfabética. Melhorou? Mas por que não pode? Mas por que não é muito bom ser ordem decrescente? Questão de organização. Só uma questão de organização. Tem que estar embaçado hoje. Vai não. Vai lá. Eu vou pra lá. Mas também não precisa ficar lá em cima de mim, né? E ó, ajeita e nunca tá bom. Aí você toma. Ele vai indo devagarzinho, parece que ele vai indo pra lá. É o poder de magnetismo. Parou. Não. Botou a pedra ali no pai. Parou não? Questão 2. Tá. Pessoal, é fácil, não tem muito segredo aqui, né? Você pegou o jeito, ó, F. O F você liga até o H.
O F você liga até o I. Aí o G se liga até o J. Então essas duas aqui já foi, ó. Essa já foi. Tem que botar isso também, tio? Essa já foi. Aí você vai pro próximo ponto, o G. O G você vai até o I. O G você vai até o J. Então foi mais essa e foi mais essa. A única que eu não risquei ainda, ó, é essa aqui. Do H até o J. As outras não precisam mais porque já foi, né? Do H até o F está aqui. Aí o I até o G já tem. Do I até o G. Do I até o F também já tem. Ok? Questão 2. Copiar, colar. Fui. Diminuir o zoom aqui para ficar mais fácil de eu enxergar. Se um dos ângulos internos de um polígono mede 132. Então veja bem. Tem um polígono. Eu não sei qual polígono é. Mas o ângulo interno dele, esse ângulo aqui, ó, do lado de dentro, esse ângulo aqui, ó, do lado de dentro, está medindo 132 graus. Pode ser o polígono que for. Você está falando que é polígono, uma hora ele fecha, tá? O ângulo interno mede 132. Quanto mede o ângulo externo dele? Isso. Por que mede 48? Exatamente. Isso aqui com esse daqui, ele tem que formar uma meia lua, né? Ele tem que formar 180 graus. Então você vai pegar para fazer a conta, você vai fazer 180 menos 132. Porque se eu somar essa resposta com esse daqui, tem que dar 180. Tá? Aquela historinha de tirar prova real, a gente faz a operação inversa. Se eu quero que o resultado da soma dê 180, eu pego 180 e faço uma conta de menos, que deve ser o valor que está faltando. Tranquilo? Ó, empresta aqui, fica 8. No lugar do 8 aqui é 7, né? Porque eu emprestei. 7 menos 3, 4. 1 menos 1, 0. Se eu somar 48 mais 132, tem que dar esse aqui de cima, né? 10, vai 1, 1 mais 4, 5, 5 mais 3, 8, 1. Tá? Então esse ângulo que tá faltando é 48. Entenderam como que eu cheguei, pessoal? Tá? Tem uma galera... É daqui de dentro esse barulho? Parem com esse trem aí. Tem uma galera que gosta de colocar X, tá? Funciona também. Só que assim, não é necessário. Mas você teria que fazer 132 mais X é igual a 180. X é igual a 180, letra para um lado, número para o outro. Aqui ele está somando, vem para cá, subtraindo. Aí você faz a continha de menos que a gente fez lá no início e chega no resultado de 48 graus. É, assim, o X às vezes ajuda a gente, se a gente não colocar não resolve. Mas nem sempre, né? Próxima. Questão 3, tem questão 4 também? Vai pra cima. Ah, tá. Vamos lá. A outra questão é uma questãozinha mais difícil. Vamos lá. Vem pra cá. Eu copiei? Copiei, colei. Não tá cabendo? O que é isso? Eu também sei não. Tá, eu peguei a página de outra, Esse é da da outra cor.
Esse aqui foi nossa resposta, eu tô fazendo aqui, né? Pronto, corrigido. Vamos lá. Pessoal, presta atenção aqui. Quantas diagonais tem um decágono? Não é decagano, não. Sempre tem alguém que ri com decagano. Vamos lá. Decágono tem quantos lados? Na aula passada, eu falei para vocês que tem uma fórmula que calcula isso. O número de diagonais é igual ao número de lados vezes número de lado menos 3, tudo isso dividido por 2. São 10 lados. No lugar do n, eu vou colocar 10, vai. Não tem 10 lados? Então, no lugar do número de lados, eu vou colocar 10. 10 vezes 10 menos 3 dividido por 2. Pessoal, daqui pra cá, tem dúvidas? Tá tranquilo agora? Se fosse um eneágono, eu ia colocar que número aqui no lugar do 10? Se fosse um eneágono. Viu? Pessoal que ficou boiando, dá uma olhadinha na página 4 do seu livro. Eu vi também, eu achei que ia ser 12. Lá tem uma tabelinha. E se fosse heptágono? Isso. Heptágono são 7. Aí tem alguns nomes, tá? E tem nome que não tá aí. Por exemplo, 11 lados. Não tá aí nessa tabela. Ondecágono, tá? Se fosse 13 lados, é tridecágono. 14 lados, tetradecágono. Se fosse 1000 lados, não, tô enchendo o saco. Tem nome também. Quilolágono, uma coisa assim. Depois vocês vão lá no Google e escrevem lá 1000 lados que ele escreve. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos continuar a conta aqui, ó. Então aqui ia ficar 10 vezes 7, 70. Dividido por 2, 35. Ok? 35 diagonais? Eu coloquei 70. Tranquilo? Corrijam. Mas mais importante é entender que a próxima questão é que vai deixar vocês com bastante dúvida. Eu nem queria falar da próxima questão, mas vai ser necessário. Professor, Oi? o senhor tá bem? Tô. Só tô chorando só. Tô brincando. Falando de chorar, por que você botou a carinha da aula passada no lixo? É que eu sou um cara bravo. Pronto, galera, vamos para a questão 4? Eu acho que vai ser a única vez que eu vou dar as respostas para vocês colocarem lá no plural, hein?
Que essa daqui já tem que preencher lá. Eu acho que já. Calma aí. Depois a gente vê lá. Vocês vão vendo lá, vocês vão vendo o que vai tendo e o que não vai tendo. Foi? Foi? É que o pessoal tá falando que tá copiando ainda. Vamos lá. Pessoal, questão 4 vai dar um pouco de trabalho pra gente. Vocês já viram, a resposta é 11. Mas eu quero ir um pouquinho a mais do que esse 11, que vocês não vão entender muito bem como é que ele funciona. E aqui a gente tem um problema sério, porque entra num assunto que é assunto de 9º ano. E aí eu estava pensando num jeito de explicar para vocês. Não é tão fácil, mas vai entrar num assunto e a gente tem que tomar um pouco de cuidado, um cuidado matemático, porque, deixa eu explicar aqui para vocês, mas vai cair numa equação de 2º grau. E equação de 2º grau, só no 9º ano que a gente resolve. Eu consigo reduzir essa equação de 2º grau para uma equação do 1º grau, que é o que vocês teoricamente conhecem. Tá? Só que o que acontece? A equação do 2º grau, ela tem 2 respostas. E a equação do 1º grau só tem uma. Quando eu reduzo, uma das respostas vai para o saco, vai embora. Tá? E a minha pergunta, a minha dúvida era se eu não ia acabar anulando uma resposta que seria a resposta do problema. Felizmente, a resposta do jeito que eu vou explicar para vocês, a resposta que é descartada é a resposta que eu não vou precisar, tá? A resposta, mas enfim, vocês já vão entender. Fórmula, galera, vocês lembram como que é a fórmula? Não, fórmula aqui da cálculo de diagonais. O número de diagonais é igual ao número de lados vezes o número de lado menos 3 dividido por 2. Isso é fórmula, ok? Tranquilo? Pessoal, muita conversa, exercício é um pouco mais sério. Presta atenção aqui. Porque nos outros problemas, ele falava o número de lados. Mas esse aqui ele não fala o número de lados. Em qual polígono o número de diagonais, o que ele está falando é o número de diagonais. E ele não fala o número seco ainda, ele fala o número com conta. O número de diagonais é o quádruplo. Quádruplo, 4 vezes o número de lados. Então ele está dizendo que isso aqui, ó, o D, vou pôr aqui embaixo. Ele está dizendo, o problema está dizendo, essa parte aqui, ó, essa parte aqui, deixa eu grifar, acho que vai ficar mais fácil. Essa parte aqui, ó, que eu estou grifando em amarelo, ele está dizendo que o número de diagonais é igual a 4n. Ok? Conseguiram entender isso aqui? O número de diagonais é igual ao quádruplo de número de lados. O número de diagonais é igual a 4 vezes o número de lados. O que é quádruplo? Ok? Conseguiram entender? Quádruplo, 4 vezes. Foi? Beleza.
Eu vou apagar isso daqui que vocês já entenderam. Tá, não, esse aqui não, essas questões não tem dificultômetro, só para aquelas do CAED. Mas vamos lá, pessoal. Ele está dizendo que esse D é 4N. E o resto da conta continua igual. Ok? Tranquilo até aí? Troquei o D por 4N porque ele está dizendo que esse D é igual a 4 vezes o número de lado. Foi isso que eu fiz. Essa conta é uma conta um pouco mais difícil pelo seguinte. Essa parte que eu vou escrever em vermelho aqui eu vou apagar, tá? Esse 2 que está dividindo, eu passaria para cá multiplicando. Isso não é tão difícil, é fácil de explicar. O que é difícil para eu explicar para vocês é que quando eu faço o chuveirinho aqui, ó, aqui vai ficar um n ao quadrado. E n vezes menos 3 vai ficar menos 3n. Esse tipo de conta a gente só costuma ensinar no 9º ano. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Essa parte que está em vermelho eu vou apagar, tá? Então, para resolver isso daqui, é uma conta um pouquinho mais longa. A gente vai ter que usar o tal do teorema de Bhaskara e a coisa vai estender um pouquinho mais, tá? Aí eu fiquei me questionando, até vendo um pouco como que ele fez a conta aqui e como eu poderia explicar para vocês. A gente não vai fazer esse caminho aqui. O que a gente vai fazer é uma barganha matemática para eliminar esse n ao quadrado. A questão é que vocês não conseguiriam resolver por enquanto. Ano que vem vocês vão resolver, vocês vão ver que é fácil. É aquele n ao quadrado, tá? Então a primeira parte eu vou fazer igual. Eu vou pegar esse 2 e vou multiplicar aqui, ó. O 2 que está dividindo, eu vou passar multiplicando. Então vai ficar 2 vezes 4n, que é igual. Não vou fazer a conta, vou deixar aqui, ó, n menos 3. Vai ter uma conta logo que eu vou passar uma tarefa para vocês, vai ser muito parecida. Pega um macete aqui, ó. Bom, 2 vezes 4n, 8n igual a n que multiplica n menos 3. Posso até colocar o pontinho de vezes aqui, ó. Para a gente resolver o nosso problema e não ter esse n ao quadrado, o que eu quero que vocês façam é pegar esse n aqui que também está multiplicando. Geralmente a gente passa o número dividindo, não é isso? A 8 que está multiplicando, vou passar dividindo. Geralmente é isso. Eu vou pedir para vocês, nesse caso, passar esse n dividindo. Então vai ficar assim, ó. Vou passar para cá para ficar com mais espaço. Vou puxar para cima também. 8 é igual a n vezes n menos 3. E esse n aqui que eu circulei, ele vai vir aqui embaixo. Tranquilo? Quero que vocês façam isso. Vai ter uma conta no futuro para fazer assim. E aí você pode cortar esse n com esse n. O n está multiplicando, o n está dividindo. A conta vai ficar assim, ó. 8 é igual a n menos 3. Tranquilo? N é o número de lados. Foi? Muito confuso? Sim. Tá. Primeira coisa, esse 2 que está dividindo aqui, você vai passar multiplicando. Pode fazer até direto. 2 vezes 4, 8n. Tá aí tranquilo? Até aqui? Essa parte aqui, ó, você pode fazer direto. 2 vezes 4, 8. Geralmente a gente passa o 8 dividindo. Nesse caso, como vai ficar aqui n ao quadrado, eu quero que vocês passem esse n dividindo. Então esse n que estava aqui em cima, você põe aqui para baixo. E aí vai cortar os dois n's. E aí aquela continha, letra para um lado, número para o outro. Se vocês observarem aqui em cima, ó, é a conta que ele está passando. Tá? Professor, mas aqui está o 8, está para lá. É que assim, você pode falar que 3 é igual a 2 mais 1,
Ou você pode falar que 2 mais 1 é igual a 3, tanto faz. Não está certo aqui? Não está certo aqui? Tá? Se você quiser, isso daqui, você pode falar então que n menos 3 é igual a 8. Ok? Vou repetir aqui que eu acho que tem gente que não entendeu. E vou fazer com a conta de menos. Vou fazer em vermelho aqui, eu vou apagar essa parte que está em vermelho, tá? Se eu tiver assim, ó, 5 não é igual a 3, desculpa, a 7 menos 2. Pessoal, presta atenção. Se eu tiver assim, ó, 5 é igual a 7 menos 2. E se eu escrever 7 menos 2 é igual a 5, não está certo? Sim. É isso que eu estou fazendo aqui, ó. Tá 8 igual n menos 3. Então, n menos 3 é igual a 8. Eu só estou mudando a ordem. Se isso é igual a isso, eu posso inverter que os dois são iguais de um jeito. Tá? Se esse pincel... se essa caneta é igual a essa caneta, não interessa se eu fizer assim, ela vai continuar igual. Isso é igual a esse, então esse é igual a esse. Não importa onde eles estejam, eles são iguais. Ok? Isso, é porque daí a conta fica fácil, né? Letra para um lado, número para o outro. Ó, deixa eu apagar a parte que está em vermelha. Paguei tudo que estava em vermelho que vocês já entenderam. Letra para um lado, número para o outro. Esse carinha aqui, ó, ele vai para cá. N é igual a 8 mais 3. N é igual a 11. Porque eu estou multiplicando e dividindo pelo meu valor. Se eu tivesse assim, ó, 5 vezes 2 dividido por 5. 5 vezes 2, 10. 10 dividido por 5 dá 2, concorda? Se eu cortasse aqui, ó. Pessoal, por que parece que a continha do nono está mais fácil que a continha do oitavo? Ah, fácil? Não, resolver então. Parece, mas não é. Tá, é que você não sabe como é que é a continha do nono ano. Continha. Continha é uma parte. Professor continha, porque a gente é A continha, Tá? Nem vou fazer, senão vai encher vocês de ideia. Mas teria que usar essa fórmula aqui, ó. Eu falei que não ia fazer e estou fazendo, né? Ah, eu uso absoluto. Delta igual b ao quadrado menos 4 que multiplica a que multiplica c. Não, delta. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Teria que usar isso aqui para resolver aquilo lá. No ano que vem vocês veem o que é isso. Muito fácil. Não é fácil. É fácil. Eu garanto para vocês que é fácil. É tipo X? Tem que apagar mais alguma coisa. Delta é uma letra grega, esquece isso aí. Ano que vem você se preocupa com isso. Se preocupa com a matéria só do oitavo ano. Pronto, galera, copiado? Você tava aí só prestando atenção no seu. Eu mostrando aqui. Professor, pede um pouco pra ele pra lá. Ah. Professor, faz tempo pra lá. Tem como ver esse vídeo mesmo? Sim. Tudo? Você vai pro sítio. Tá. Deixa eu falar, acho que não dá nada. Não, calma aí, não. Vamos lá. Bancada, sim. Esse hoje. Esse é o
Pessoal, vamos lá, presta atenção aqui. Presta atenção, gente. Nossa, eu falo presta atenção, o cara fala. Então fala, cara, dá aula aí. Presta atenção. Foi? Posso dar aula agora? Pessoal, presta atenção, por favor. Isso aqui é a fórmula. Tá? Deixa eu só apagar aqui que eu apertei o botão da caneta e... Isso aqui é a fórmula. Bom, isso aqui a gente usa para resolver independente de... Vai lá. Independente do que for, você vai usar a fórmula. Cálculo de diagonal do polígono é essa. Tá? Geralmente é falar do número de lados. Lá ele falou o número do valor da diagonal. Então ele avisou lá no programinha que a diagonal... Moleque, você tá possível, né, cara? Pronto, galera, de novo. Meu Deus, tá difícil, hein? Sair desse exercício. 2 horas só no exercício. Ele falou que a diagonal valia 4n. Então eu troquei o D, que é o valor da diagonal, por 4n. Tá? E aí a resolução é aquilo que eu falei. Normalmente, cai numa equação de segundo grau, que é o que vocês não conhecem. Então eu estou desviando um pouquinho da equação de segundo grau e vi que dá para fazer desse jeito. Você vai pegar esse 2 que está dividindo e vai multiplicar aqui. Vai chegar nesse resultado. A partir daqui, pessoal, é só uma coisinha que eu estou pedindo para vocês fazerem diferente. Pegar esse n que está multiplicando e colocar ele aqui embaixo, dividindo. Tá? Que daí você vai poder cortar o n com n e vira uma conta que você já conhece. Tá? Letra para um lado, número para o outro. Agora eu entendi por que Letra para um lado, número para o outro. E você vai conseguir chegar nesse resultado aqui, ó. Deixa eu só explicar mais uma coisa. A conta está aqui, tá? É isso. Eu vou fazer em vermelho uma parte só para vocês verem que o número de diagonais é 4 vezes o número de lados. O número de lados é 11, não é isso? Então se eu usar assim, ó, diagonal é igual 11 vezes 11 menos 3 dividido por 2, o número de diagonal vai ser 11 vezes 8 dividido por 2. 11 vezes 8 dá 88. Dividido por 2 dá 44. Então reparem, o número de diagonais é 44. O número de lados é 11. Gente, por que estão falando de novo em cima de mim? Gente, não aguento mais ficar falando isso. Eu estou 2 horas falando o mesmo exercício e eu não consigo explicar o porcaria do exercício que tem gente falando junto. E eu tenho que ficar dando bronca. Explica aqui o que eu ia falar então, já que você sabe, está dando aula aí para o outro. Agora que é para você falar, você fica quieto. Vamos lá. Pessoal, isso aqui, vermelho, não precisa, só quero que vocês entendam o que o exercício está falando e como ele dá certo. O número de diagonais deu 44. O número de lados deu 11. Repara, 44 é 4 vezes o 11. É o quádruplo. O número de diagonais é 4 vezes maior do que o número de lados. Só funciona com a figura de 11 lados. Então se eu for lá naquele programinha, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Se eu ir lá naquele programinha matemático e fizer uma figura com 11 lados, eu nem ia fazer isso aqui e vai gastar um pouquinho de tempo, mas acho que vai ser legal, tá? É que eu vou ter que contar até 44. Não queria contar até 44 não. Polígonos de 11 lados.
Isso é o decágono. Se eu pegar aqui, ó, e começar a fazer as diagonais, começa por onde? Começar pelo A. Uma diagonal, duas, vai ter até 44, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora vem aqui, ó. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Agora aqui, ó. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Essa aqui já foi. 23. Já tá feita, ó. Não precisa fazer ela. Já tá feita. Agora vamos aqui, ó. 24, 25, 26, 27, 28, 29, todas as outras já estão feitas, ó. Aqui já está feito, aqui já está feito. Parei, hein? 29? 30, vão até 40, tá? Espera aí, que eu cliquei no lugar errado. Qual que tava? 30. Aqui é 30 ou é 31? 30, 31, 32, tô achando que eu perdi a conta, hein? 33, 34, a partir daqui já tá feito. Então vamos pro próximo. 35, 36, 37, 38. Aqui, 39, 40, 41. Aqui já tá feito. 42, 43, aqui já está feito. 44. Ó, ficou redondinho. Foi só para mostrar para vocês, pessoal, de novo, procurar entender o exercício, tá? Então, quando a gente fez a conta com 4n, é isso, ó. O número de diagonais é o dobro do número de lados, que no caso é 11. E funciona, dá certo. Agora, indo lá para a apostila, a gente tem logo aqui abaixo um negócio bem interessante que fala assim, ó, vocês fazerem atividade 1 a 3. Então aqui, ó, próxima página, para casa, página. Peraí, deixa eu melhorar minha página. Página, que página que é? 5, 7, 10. É 5. Vai ser 6. Vai ser 5, vai terminar na 6. 5 e 6. Eu acho que é isso mesmo. Página. Eita, minha caneta aqui deu uma 5 e 6. 5 e 6, começa ali. Atividade 1, 2 e 3. Essas atividades já estão lá no plural, estão para ser entregues até, vou colocar em vez de para, vou colocar aqui, ó, até 19 do 5. Deu pouco tempo.
19 é sexta-feira. 4 vai ser contra o Brasil. Ah, vou dormir. Esse eu Não, Mostrando a língua. vai sorrir aí. Aê. Mostrando a língua. Aê. Só um pouquinho. Sim. É que você dá mesa. O nome dele é Shour Now mais. Tá? Shour Now mais. O que não é mais, ele não é em português. Então coloca mais aqui que ele é em português. Para eu dar aula, eu acho ele fantástico. Foi o que eu mais gostei. Eu testei uns 4, 5. Tá tudo lá. Tá lá. Pessoal, ó, essa questão que eu postei para vocês, deixa eu achar aqui. Meus conteúdos, minhas turmas. Oitavo ano A. Já tá lá, ó. Segunda atividade, segundo bimestre. É essa aqui, ó. Questão 1, atividade 2A, atividade 2B, 2C, 2D e atividade 3. Já tá lá, tá?